Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o professor Wallace Magri, estou aqui na maratona da rede LFG para você se preparar para o 37º Exame de Ordem. A matéria ética profissional ela é aquela que sempre se diz que é muito importante que você estude com afinco, porque, por enquanto, as 8 questões elas são relativamente mais fáceis de serem acertadas por conta do volume de matéria em comparação a outras disciplinas que têm uma quantidade muito maior de conteúdo e caem menos questões. Então, o negócio é tirar a diferença nas questões de ética profissional para que você, se eventualmente deslizar em alguma questão das outras disciplinas, tenha aqui um banco, de questões certas com uma matéria mais diminuta. De fato, a matéria ela tem uma quantidade menor, relativamente, conforme veremos neste nosso encontro. O LFG, a rede LFG, me deu 40 minutos para nós fazermos essa maratona. É claro que eu não sou maluco, não dá para fazer toda a revisão de toda a matéria, então, com base numa norma alteradora recente de junho do ano passado, o que caiu de spoiler no exame 36, em que já poderia ser perguntado alguma coisa a respeito desta norma alteradora. E também com vistas àquilo que normalmente é perguntado pelo examinador e algumas tendências recentes que acompanham também a atualização da advocacia, eu proponho para vocês um encontro relativamente ameno, e aí eu vou fazer alguns insights, alguns comentários. Muitas das questões que eu estou apostando aqui ainda não caíram, Eu estava tão tranquilo, pensando, já gravei bastantes aulas para a rede LFG, agora é só ficar deitado vendo Netflix, recebendo royalties toda hora que passa uma aula minha. E aí, lendo engano meu, eis que me ligam da rede LFG, eu vi a alteração legal, eu sou um cara super minucioso com isso, eu sou um analista do discurso jurídico, Então, eu fui lá e comecei a estudar a norma alteradora, dar uma organizada com o estatuto, então, em vigência, para resolver um pouquinho melhor a vida de quem estuda para exame de ordem. Eu estou nessa janela desde 2008, especialmente de 2015 até hoje, muito bem acolhido pela rede LFG, que é a minha casa, por isso que eu estou aqui animado. Estou um pouco cansado? Estou. Pulei carnaval? Não. Por quê? Porque eu estou preparando aulas, estudando, e vocês também, eu tenho certeza disso, que vocês não estão de ressaca e nem com peso na consciência, porque ficaram em bloquinho de carnaval e deixaram o caderno de lado, não é verdade? E aí, quem estuda na rede LFG sabe que conteúdo de matéria e qualidade é sempre a nossa pedra fundamental. Então vamos dar uma olhada primeiro nessa norma alteradora, que caiu uma questãozinha no exame anterior, algumas tendências do examinador face à própria questão da alteração da advocacia, não só da lei. Então o examinador mudou um pouquinho o perfil nos últimos exames. Agora, com a norma alteradora, vamos ver quais vão ser os próximos passos. Essa norma alteradora, ela alterou significativamente principalmente aquilo que é da atividade da advocacia, lá do início do estatuto, geralmente ampliando os poderes do advogado, que está lá no artigo 133 da Constituição Federal como indispensável à administração da justiça, ampliando também essa função indispensável da indispensabilidade para os demais poderes, notadamente o executivo, por conta de muitos processos administrativos que correm. Parece que a maior preocupação é com CPI, comissões parlamentares de inquérito, mas hoje em dia tem LGPD, tem órgãos reguladores, o direito regulamentado ele tem bastante frente hoje em dia, então já o legislador aproveitou para ampliar para o Poder Executivo e também para o Poder Legislativo, não apenas como cidadão, mas especificamente como advogados e advogadas, Então essa ampliação ela é muito bem-vinda, em consonância com aquilo que se espera da advocacia no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, como um baluarte de defesa dos interesses da cidadania do povo brasileiro. Teve também algumas alterações significativas na sociedade de advogados, a figura do advogado, advogada associado, associada. Veja que nos últimos exames de ordem é tendência do legislador cada vez mais
perguntar sobre sociedade de advogados. Há alguns anos, uns 2 anos atrás, quase não caía. Agora, como houve algumas alterações, uma preocupação franca da OAB em evitar a mercantilização da advocacia, entender-se direitinho como se coloca ali, como se abre, constitui-se uma sociedade de advogados, seja ela plural ou unipessoal, respeitando os ditames da OAB, da não mercantilização e o registro exclusivo na ordem, só advogados, advogadas como membros dessas sociedades, tá? E uma preocupação análoga, correlata, que é da publicidade na advocacia, que deixa os advogados mais antigos de cabelo, né, sem cabelo, ou cabelo em pé, se tiver cabelo no caso, mas a OAB está de olho, está em sintonia com as tendências de marketing digital e tudo orientando, tá? Tem termo de ajustamento de conduta para quem exagera na publicidade, lembre-se disso, também para outras questões como de processo disciplinar e assim vai. Teve uma ampliação das prerrogativas dos advogados, das advogadas. Nós colocaremos um slide de uma aposta minha a esse respeito, principalmente questões que tratam da inviolabilidade do escritório, do local de trabalho do advogado, da advogada, as questões, então, né, de invasão, né, no caso de busca e apreensão nos escritórios de advogados, principalmente quando os advogados são investigados por haver indícios de autoria e materialidade delitiva, necessidade de entrar no escritório para coleta de informações do advogado, dos clientes que eventualmente estiverem mancomunados com o advogado, os outros continuam todo o material desses clientes em sigilo, a coisa é intrincada, tá? Só para vocês terem uma ideia, o legislador da lei alteradora, né, da nossa Lei 8.906 de 94, ela incluiu do parágrafo 6º-A até o I e o parágrafo 7º também, para deixar bem clara essa questão da inviolabilidade e como que pode ocorrer a entrada dos poderes públicos dentro do escritório de advocacia, dentre outras delícias que veremos aqui. Outras disposições, conforme eu já disse, algumas atribuições a mais para o Conselho Federal e também do Conselho Seccional no âmbito do Conselho Seccional, inscrição também no ramo na sede das incompatibilidades. Tem uma que é bem interessante, que é a possibilidade de uma inscrição que eu estou chamando de atípica, que é uma inscrição que aqueles que são incompatíveis por serem da Polícia Civil e da Polícia Militar podem fazer uma inscrição na OAB, pagando unidade, tudo certinho, para poderem advogar em causa própria nas ações, então, em que eles têm, né, interesse específico. É uma inscrição específica e também chamo atenção para essa inscrição que eu chamo, por enquanto, de atípica, tá bom? Então, assim, voltando aqui para essa organização, vocês têm uma alteração que é muito bacana, caiu no exame anterior relacionado à atividade legislativa. Era uma questão que falava sobre um advogado Francisco, né, que ele era convidado, né, pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça para realizar estudos na qualidade de advogado. E aí, essa foi a primeira questão que nós vislumbramos de exame de ordem, no exame 36 no anterior, tratando da alteração legislativa e dessa ampliação da atividade da advocacia para as outras esferas de poder, que não apenas do poder judiciário, que a gente já sabia, não é? Então, pega essa aqui, ó. Essa aqui, ela é muito bacana para nós pegarmos aquilo que é esse tipo de extensão da atividade da advocacia. Dá uma lidinha aqui comigo. Então, há o acréscimo daquilo que nós já sabíamos, né, para que seja também atribuído ao advogado, à advogada, esse tipo de direito. Então, parágrafo 2º-A, no processo administrativo, o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte e seus atos constituem munus público. Veja que isso foi acrescido ao
parágrafo 2º, que era o parágrafo 2º já lá das antigas, que raramente era perguntado, agora ele tem essa reforminha básica, tá? E aí se torna também um lugar de vocês serem cuidadosos. O parágrafo 2º tratava de processo judicial, no qual o advogado contribui, né, na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador. E lá também já se dizia do munus público, ou seja, dessa relevância do serviço público que presta o advogado no seu ministério privado, agora também no processo administrativo. E aí esses remendos de lei que são uma delícia, né? Artigo 2º, traço item A. O advogado pode contribuir com o processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. Bom, primeiros 10 minutos a gente já colocou a primeira questão, dessa ampliação da atividade da advocacia. Tem algumas outras coisas, né? Por exemplo, advogado que faz consultoria, assessoria, não precisa de procuração por escrito, presume-se que ele está, né, ligado ao cliente, então está desenvolvendo as atividades de consultoria sem precisar toda hora ficar pedindo ou apresentando procuração para esse tipo de ato. É uma tendência da advocacia menos contenciosa, mais consultiva, como é inclusive o meu caso, e aí também, insistindo nisso, a ampliação das atividades da advocacia também nos âmbitos do Poder Executivo e também do Poder Legislativo, tá? Então, isso fica bem amoldado com a norma alteradora 14.365. Tudo bem por enquanto? Então, essa foi a primeira ida, né, do nosso encontro de 40 minutos. Fiquem tranquilos, já estudaram, já têm algum conhecimento da matéria. Isso aqui é uma maratona para nós podermos dar uma passant, uma geral, para que você coloque o seu pensamento um pouco mais organizado para ir para a prova de exame de ordem. Você tem um tempo lá, então quanto mais você colocar nas caixinhas, como estou fazendo aqui, mais rapidamente você se lembra das respostas corretas e vai tirando da frente. Acerte sempre que possível as questões de ética profissional. Às vezes o enunciado é comprido, eu sei, mas pega essa dica de resposta. Tem lá uma história super comprida, às vezes vários personagens e situações, mas depois de contar a história sempre se fala assim: de acordo com o estatuto, de acordo com o Código de Ética e Disciplina, de acordo com a legislação de advocacia, assinale a alternativa correta. E aí você não se confunda, porque na alternativa correta está justamente aquilo que está escrito na lei, porque o examinador não quer ter questões anuladas, do mesmo jeito que você também não quer errá-las. Mas aqui eu falo para vocês, coloca a meta lá na frente, 55 questões, porque aí se você acertar 45, tá tudo bem, evitar de ficar naquele vale da morte dos 38, 39, que para mim nada mais é do que um estado de alma, né? Que a pessoa fica pensando no buraco, como diria o grande filósofo Nietzsche, de tanta pessoa olhar no buraco, o buraco começa a olhar para a pessoa, e aí dá errado, olha para cima, mais questões, 55, eu quero acertar tudo, e aí você vai lá e faz uma prova com afinco, não chuta tudo, no máximo umas 10, e mesmo assim analisa, muitas vezes da própria questão do enunciado, você acha a resposta certa. Até porque uma das partes do estatuto que é campeão de perguntas no exame de ordem trata das prerrogativas da advocacia. E com a norma alteradora, principalmente da inviolabilidade e alguns acréscimos, aquilo que já era um chuchuzinho, né, do artigo 6º e 7º, vários incisos, parágrafos e tudo isso, só para vocês terem ideia, para fazer o curso grandão aqui da rede LFG, eu preparo tipo um mapa mental. Não sei se vocês conseguem ver aí por conta da luz. Ah, agora sim, né? Olha só o que eu fiz para poder organizar o nosso encontro. Tem 60, não mais nem menos, previsões a respeito de prerrogativas. Eu que não sou louco nem nada, ou sou mais ou menos, eu coloco isso nessa cartolina, porque senão, mais uma vez, vai pegar e estabilizar, eu não daria conta disso tudo. Tá vendo? Até
convido vocês a fazer esse exercício de ir colocando cada um na sua casinha, porque assim você faz um estudo mais inteligente para o exame de ordem. Se quiser decorar 60 previsões, perdeu, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Perdão aí pela equipe muito zelosa da LFG, que eu acabei invadindo um pouquinho o meu próprio mapa mental, tá? Perdão por isso, mas vamos focar aqui no conteúdo. Eu vou ficar por aqui porque eu vou falar um pouquinho sobre isso. Pode ficar um pouco monótono, tá? Eu até vou tirar agora, mas só porque eu falei. Não sou perfeccionista, mas gosto de colaborar com a casa. Olha só, prerrogativas, são 60 previsões. Você acha que eu vou tentar falar todas as 60? Eu não sou maluco, eu sei todas, eu estou tipificando, catalogando, cada vez me aprimorando mais, já que eu fico nessa passagem do barqueiro, né, do limbo, para vocês entrarem para os quadros da OAB. Então eu fico por aqui, vocês sempre passam. E eu permaneço, essa é uma das minhas missões na advocacia para o bem do direito. Então eu separei numa categorização de 4 tópicos, tá? E aí você pode pegar o artigo 6º e 7º e ver qual combina mais com qual, fazendo uma leitura e vai organizando. Faz igual a mim, pede para o seu irmãozinho mais novo uma cartolina e aí você faz esse mapa aqui mais dinâmico, né, do que dentro deste slide. Mas vamos lá, vamos com fé. Tem questões que tratam de inviolabilidade do escritório. Até um tempo atrás era super tranquilo, só um inciso, 2, segundo. Agora tem essa chuva de previsões, conforme eu lhes falei. Nossa, Wallace, parágrafo 6º do item A até o I e o parágrafo 7º, bicho. Será que eles vão perguntar isso no próximo exame de ordem? Olha, eu não tenho uma bola de cristal, tá? O que eu sei é que tem essas previsões e que aí, né, fica a seu critério. No entanto, se você fizer essa leitura de organização, já estou dando a letra, artigo 7º e parágrafo 6º do A até o I e o parágrafo 7º. Você pode colocar aí, dar uma lida em inviolabilidade. Eu tenho 2 slides que são apostas, insights, porque ainda não caiu. Você tem uma questão que também é preemente, que é a questão de advogado, prisão de advogado ou comunicação com o cliente preso, e as sessões da OAB de desagravo vira e mexe cai. Tá? Isso é muito importante para a manutenção e restabelecimento dos ditames da Ordem dos Advogados do Brasil, quer queira ou não queira o advogado ofendido, chegando isso ao conhecimento dos conselhos da OAB. Né? Então dá uma olhada, aproveita, dá um pitaquinho lá em organização da OAB básico. A circulação do advogado, da advogada, no fórum e nas demais repartições públicas, dando destaque aí aos direitos da mulher, né, da advogada, principalmente da gestante, da lactante, da adotante. Dá uma olhadinha nisso aí, fica dentro de fórum e repartições públicas, mapeando aí direitinho, você tem também uma série de artigos e incisos, tá, que tratam destes direitos. Não são poucos, organiza direitinho. Nós temos também as questões dos direitos e prerrogativas dos advogados e das advogadas no que concerne a audiências em geral, vistas e carga de autos, sejam eles físicos, eletrônicos, inquéritos, sindicâncias. Vocês têm toda uma previsão enorme. Eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dessas previsões, com alerta ao parágrafo 12, que fala do crime de abuso de autoridade quando é negado ao advogado, obedecidas as normativas legais, acesso a autos de investigação. Tá? E aí você tem, finalmente, né, esse jogo das questões de prerrogativas que caem e podem cair no exame de ordem. Veja, eu fiz para vocês este mapa mental organização. Minha dica para estabilizar isso sem desespero para o exame de ordem, pega esse mapa mental e vai colocando, como eu falei para vocês, os incisos e os artigos que tem mais a ver, do 6º ao 7º. Tá? A única coisa que tem um bando de inciso
tem um bando de parágrafo. Mas se você fizer essa categorização, você vai achando, tua mente vai se encontrando, não dá para decorar 60 disposições, assim a coisa fica um pouquinho mais harmônica e quando você lê, tende a relembrar, tá? Porque assim fica numa narrativa, fica numa categorização que nós estamos acostumados, né? Um pouco mais acostumados quando estudamos direito. Qual que é a minha aposta? Uma aposta tipo insight, porque é relevante para a advocacia no geral e que antigamente só tinha quando havia previsão específica no regimento interno dos tribunais. Mais um acréscimo aí, remendadão, né, da Lei 8.906 de 94. Daqui a pouco tem um código, né, da advocacia, de tanto remendo que tem. Uma hora vai ver o que faz com tanta alteração. Como eu disse, elas são ampliativas. Quando tem alguma revogação, o examinador não vai ficar brincando com isso, tá? O direito anda para frente, até pelo princípio cronológico, o legislador não vai ficar com esse tipo de pegadinha, ele quer saber o que é atual, interativo, com o que pode cair nesse exame. Essas questões estão fresquinhas, por isso que eu estou trazendo para vocês nesta maratona para o exame 37 da rede LFG, tá certo? Nada mais, nada menos do que o melhor dentro dos nossos limites aqui, tá? E aí o que fala de sustentação oral? Exatamente o que está aí nesse artigo de lei, eu até copiei e colei igualzinho. Poderá o advogado realizar a sustentação oral, veja bem, no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações. Então, é recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações, tá legal? Segura essa aí, tá? Porque é bem específica, pode cair, porque é uma melhoria, um plus, como dizem alguns mais franceses, um pli, e como dizem os redundantes, um plus a mais. Então, naquele caso específico do caput, do parágrafo 2º, remendão B, você pode fazer, né, o advogado, a advogada, podem fazer sustentação oral. Quanto tempo? A lei não está falando, no exame de ordem só cai aquilo que está na lei, tá? Não vamos falar sobre isso agora. Guarda esses recursos, até porque você está estudando o processo tudo que é lado aí para exame de ordem, vem na maratona das minhas colegas, meus colegas de casa, da rede LFG, recursos de apelação, decisão lá monocrática, recurso ordinário, recurso especial, aí lá na estratosfera, recurso extraordinário, embargos de divergência, que não é para qualquer um, mas pode cair para nós, réis mortais no exame de ordem, e essas ações, né, lembre-se de ver a revisão constitucional, eu já vi um spoiler dela, tá muito boa, essas ações aí que geralmente são ações originárias de competência e mandamos constitucionais, os RITs, não é verdade? Não os hits, tá? Que aí é o que toca no Spotify. Então, vocês têm aí esse rol que é bem específico. Na primeira vez que a OAB tentou, não deu certo, foi lá uma ação declaratória de inconstitucionalidade na tampa, agora tem essa aí. Se ela vai ser objeto de ADIM ou não, eu não sei. Eu sei que o legislador colocou isso, o examinador pergunta o que está na lei, do jeito que está na lei, e o que está na lei é exatamente isso, nem mais, nem menos. Beleza? Então, em ritmo de maratona, mas também respirando um pouco, eu, como falei para vocês, o meu bloquinho de carnaval foi preparando novas aulas para questões de exame de ordem, para deixar vocês sempre atualizados, atualizadas. Cuidado com o material de estudos, que vocês têm que ter um vademecum bem atualizado, indicado de preferência pela casa, por professores da sua confiança. Cuidado com pesquisa no Google. Por exemplo, o Código de Ética e Disciplina não é tão fácil de você encontrar. Estava falando sobre publicidade, tem um monte de resolução provimento, tá? Dá uma olhadinha nisso aí. Caiu questão de publicidade no exame anterior, falando sobre termo de ajustamento de conduta. Dá uma lida nisso.
para fazer cessar esse tipo de publicidade abusiva e também em algumas circunstâncias em que no processo disciplinar a advogada ou o advogado é punido com pena de censura sem maus antecedentes, né? E aí vocês lá vão ver que tem a possibilidade de termos de ajustamento de conduta, algo muito legal que já caiu em exame de ordem, inclusive no último exame de ordem. Quer ver? Só para você falar que é mentira, eu falo aqui para você. Tá aqui. E eu só olho o gabarito depois que eu acertei, tá? Eu acerto todas, praticamente. Se eu olho muito rápido, como todo mundo, né, eu posso errar. Caiu na questão 3 do exame anterior, dá uma olhadinha lá, tá? Advogada Carolina estagiária, Beatriz, e aí elas se empolgaram para promover a atuação profissional, elas usaram meios de publicidade vedados pelo Código de Ética e Disciplina, a OAB foi lá, viu o que estava pegando, a Beatriz era estagiária de Direito, alô estagiários e estagiárias, tem alteração também nessa parte, eu vou ter que fazer meio en passant, mas o mais legal aqui era trazer a questão do termo de ajustamento de conduta, que nesse caso de publicidade, dá uma olhada também em pena de censura quando a ficha é limpa, é admitida a celebração do termo de ajustamento de conduta no âmbito do Conselho Federal ou dos conselhos seccionais da OAB para fazer cessar a publicidade praticada pela advogada Carolina, nesse caso, e também pela estagiária Beatriz, tá? Então, como está em consonância com as alterações normativas e toda essa loucura de rios, TikTok, não sei o que lá, o exame de ordem, o legislador, o examinador, eles estão atentos a isso também e perguntando, né? Para quem vai entrar, vocês, por exemplo, que já estão a caminho de entrarem para a OAB, cuidado com aquilo que você deseja, porque irá se tornar realidade, depois não reclama, tá? Vocês vão passar vendo aqui os nossos cursos e essa maratona ajuda muito. Vai passar só por causa dela? Às vezes vai acertar uma ou duas questões, né? Quanto mais estuda, maiores as chances. Não tem almoço grátis. Eu estou apostando também porque alterou a quantidade de pena aí para o crime de violação a prerrogativas, tá? Então, artigo 7º-B, mais um remendão da hora, constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos. Segundo, inviolabilidade do escritório, com todo aquele blá 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 dos parágrafos. Terceiro, comunicar-se com o cliente preso, mesmo que para fins de investigação considerado incomunicável. Quarto, preso no exercício da profissão somente com presença de representante da OAB, ou pelo menos avisado, notificado à OAB, para que apareça, e lembre-se, que o advogado só pratica crimes, não pratica, melhor dizendo, crimes de difamação e injúria no exercício da profissão, sendo apurada pela OAB os excessos, veja, a calúnia e o desrespeito, através do desacato, não são previstos. Somente a injúria e a difamação, os excessos previstos no termo da lei. E o inciso 5º, que é aquele que fala que advogado bom é aquele que até a decisão transitada em julgado, ele fica preso apenas em sala do Estado Maior ou, na falta dela, em prisão domiciliar. Tá legal? Então, a pena ela foi alterada, por isso que nós entendemos que é legal você ficar esperta, porque a pena é de detenção de 2 a 4 anos e multa agora, tá bom? E eu falei para vocês exatamente o que vem nesses incisos do artigo 7º dessa lei. Eu estou aqui fazendo um sinal para minha cachorrinha, que ela é muito lindinha, mas quando faz qualquer barulho ela gosta de latir. E se ela latir agora, que faltam apenas 10 minutos para eu terminar esse encontro, que eu estou aqui no pique, e estragar a minha gravação, ela pagará um preço. Não faço maus tratos de animais, mas eu dou uma bronca. Um cachorro não adianta falar, tá? Ele não entende. Tem que fazer a sua impostação, ou seja, se coloca, ela é desse tamanho, coitada, 3 quilos, aí ela olha para mim assim, carecão tá olhando para ela,
é o que basta, né? Agora, eu perder esses 30 minutos de conversa, isso não tem preço, porque o tempo, ele não tem volta, né? O tempo passou e eu não tenho mais o que fazer com ele. Cuide do seu tempo, estude com compenetração, foco na hora da prova da OAB, foco lá dentro, esquece carnaval, bloquinho, escambau, vou tomar umas brejas depois, esquece, se hidrata bem, fica com foco, dorme, se trate, se cuide, tá? Porque nós ajudamos, mas quem faz a prova é você, e na hora de tomar a decisão, nós esperamos que possamos iluminar a sua ideia para que acerte o máximo de questões de exame de ordem. Aqui eu estou cuidando particularmente das questões de ética profissional. Vamos ver se eu não vacilei nesse outro slide, em que tem umas alterações. Oba, esse aqui eu acertei igual você acertará as questões de ordem. Nós já estamos nos encaminhando para o final desse nosso encontro, que não esgota de forma alguma tudo aquilo que você tem que estudar para o exame de ordem, mas você já está o bastante preparado, preparada. Aqui é aquela visão panorâmica, dando insight, tentando colocar vocês, às vezes, perto de uma questão que vai cair no 37º exame de ordem, aqui na Maratona OAB da rede LFG, professor Wallace Magri aqui no comando. Então, como eu falei para vocês, houve várias alterações, particularmente eu entendo salutar tratar das questões que falam do exercício da advocacia, principalmente da figura do advogado associado, tá? Para estagiário e advogado empregado houve algumas alterações, tá? Caiu até no exame anterior a respeito da partilha de honorários entre advogado, empregado e sociedade, que é na forma do acordo entre eles a divisão da sucumbência, advogado empregado com questões de trabalho híbrido, teletrabalho presencial, após o advento da pandemia de Covid, isso começou a ser previsto, né? A natureza alterando as normas dos homens, não tem jeito, a natureza é implacável. Isso foi muito a calhar para a advocacia, e isso é feito por acordo também com o advogado seletista, empregado, tá? A sociedade de advogados já vem caindo tendência, principalmente após a instituição de sociedades unipessoais, sempre com inscrição na OAB, seja sociedade de advogados ou unipessoais. É vedado o registro no cartório, na junta comercial, né? Não tem como, não pode usar nome fantasia, todo esse tipo de questão. Sociedade de advogados vem sendo pedido junto com publicidade na advocacia. Coloquei aí também o advogado autônomo para lembrar vocês umas questões que caem também com frequência, que são os honorários advocatícios. Cuidado com as disposições do Código de Ética e Disciplina, e o legislador alterador, ele colocou ali mais uns enxertos no Estatuto da Advocacia, no que tange a honorários advocatícios também. Eu não vou conseguir ver todas as alterações do artigo 22, que trata de arbitramento de honorários e também honorário de sucumbência, principalmente nos casos de execução geral, né, de execução coletiva e tal. Então dá uma olhadinha nisso, porque eu não vou conseguir. Eu vou apostar para o nosso encerramento do encontro na figura do advogado associado, que era muito visto lateralmente, principalmente na legislação federal, né, que a todos faz o cumprimento. O regulamento e o Código de Ética e Disciplina caem no exame de ordem, mas elas são legislações interna corporis, de observância obrigatória apenas aos inscritos e curiosos, né, da advocacia, tá legal? Mas a lei, né, que é a lei federal, que é a lei ordinária 8.906/94, já com as alterações, daqui a pouco a gente nem fala mais em alteração, porque vai se estabilizando. Aí, igual houve alteração do Código de Ética e Disciplina em 2015, a gente não fala mais tanto de alteração. Vão acompanhando as maratonas enquanto eu aguentar e a Rede LFG me convidar. Eu certamente estarei por aqui com brio, um pouco de responsabilidade aumentada por conta das alterações, mas aqui é Corinthians, mano, não tem erro. Toca para mim que eu faço de tudo para colocar no gol, não amarela, tá legal? E vocês também não.
Então eu estou aí falando mais de advogado associado, porque agora está na lei federal, antes estava mais no regulamento, e mesmo assim de uma maneira meio escanteada, por falar em Corinthians. Advogado associado, pode acontecer, tá? O que tem do advogado associado ou das associações em geral? Sociedade com advocacia exercida por meio de sociedade unipessoal, advogado autônomo trabalhando com sociedade, junto com sociedades unipessoais, e aí você tem unipessoais em conjunto, é uma tendência de desfragmentação da advocacia. Você toma cuidado com a teoria da realidade, né, da CLT, olha só, fazendo aqui o intercâmbio, a interdisciplinariedade com também a matéria trabalhista, teoria da realidade, não adianta ficar fingindo, né, que é um advogado associado se tem lá os requisitos da CLT que configuram relação de emprego. A OAB está de olho nisso, está tentando puxar para si a responsabilidade, o que vai acontecer na esfera trabalhista e civil, nós estamos para ver, mas no exame de ordem cai o que está na lei, tá? Advogado associado, pode? Pode. Precisa fazer contrato escrito, tá? Se cair no próximo exame, eu estou te consagrando aí, senão já fica sabendo para quando você passar, porque você já é uma futura advogada. Daqui a pouco eu te vejo na segunda fase com uma aulinha básica de redação forense introdutória. Veja o contrato escrito, o contrato registrado no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede a sociedade de advogados que dele, né, do contrato de associação, tomar parte. E aí você tem os requisitos mínimos previstos na legislação, que são quase intuídos, né, de tão óbvios. O objeto, a qualificação das partes, as limitações, como é que vai fazer a distribuição de honorários, a questão do pagamento de tributos é também rateado de acordo com cada um deles, a responsabilidade fiscal, dá uma lida no artigo 15 seguintes, porque tem também esse tipo de previsão, que é também da lei alteradora. Estou colocando mais foco em advogado associado. Esses requisitos legais, eles são muito fáceis de se saber e é para proteger, né, que essas relações sejam saudáveis, sejam nos termos da lei. Não é uma questão de mera pejotização, é uma tendência ao empreendedorismo. A legislação, então, da advocacia está em consonância com aquilo que vem acontecendo ao redor da OAB também. É muito oportuna essa previsão legislativa e o examinador pode achar oportuno perguntar isso no exame de ordem também. Mas vamos lá, para encerrar, não basta fazer a previsão legal se a OAB não fiscalizar. A OAB está chamando um monte de responsabilidade para ela com essas alterações legislativas. É bom que dê conta. Eu confio que sim, mas o meu trabalho aqui cessa com vocês obtendo êxito, obtendo um dos requisitos que vem dispostos no artigo 8º do Estatuto, para que você possa pleitear a sua inscrição no exame, nos quadros da OAB. Aprovação do exame de ordem na forma determinada pelo Conselho Federal é apenas um dos requisitos. Você relembra os outros dando uma lida no artigo 8º do nosso lindo Estatuto da Advocacia. Para encerrar, então, advogado associado, todo esse Paranauê, fiscalização. Cabem ao Conselho Federal da OAB a fiscalização. Então, isso aí é mais um poder, né, para a OAB. Cabem ao Conselho Federal da OAB a fiscalização, o acompanhamento e a definição de parâmetros e de diretrizes da relação jurídica mantida entre advogados e sociedade de advogados ou entre escritório de advogados sócios e advogado associado, inclusive do que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício, conforme acabamos de ver. Essa que vai cair, eu não posso dizer. O que eu fiz foi um apanhado por meio da legislação alteradora, fiz ali o que é mais queridinho do legislador, as questões que estão estabilizadas eu fui tratando conforme o possível, fiz os mapas mentais,
Dei aqui alguns insights, algumas apostas. Agora é com vocês, sempre contando, não importa como, com a nossa ajuda. Eu sou o professor Wallace Magri, desejo sucesso a todas e a todos vocês no exame 37 de ordem. Vejo vocês na preparação aqui na rede LFG para a segunda fase. Sucesso, até lá!